Olá, meus amigos, muito bom dia! E eis que começamos mais uma semana, desta vez entre os dias 6 e 12 de dezembro. Pois bem, o que a gente tem para essa semana? Bom, a gente tem a rebarba aí do eclipse solar em Sagitário que aconteceu nesse final de semana, no sábado, portanto a gente ainda vem dentro dessa vibe de todas as repercussões arquetípicas e simbólicas desse encontro no céu, né, desse grande evento no céu. E a gente tem, além disso, alguns outros posicionamentos planetários que são alguns favoráveis e outros a gente tem que prestar mais atenção. Para essa semana a gente tem bons aspectos entre Marte e Plutão, isso é muito bom. A gente tem um desencontro, né, uma tensão entre Mercúrio e Netuno. A gente tem ainda os exageros e excessos de Marte e Júpiter. E a gente tem o início da saga amorosa de Afrodite, né, com o primeiro encontro da Vênus com Plutão em Capricórnio. Bora conversar sobre tudo isso e de que maneira isso nos atravessa? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana, especialista em psicologia analítica, arquetípica ou profunda, são os nomes oferecidos à psicologia do mestre Carl Jung. Sejam muito bem-vindos a esse canal, curtam essa publicação, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas e cliquem no sininho, que é para vocês receberem as notificações todas as vezes que os vídeos são publicados imediatamente aqui no canal do YouTube. Combinado? Bom, o que a gente tem para essa semana? Como eu disse, a repercussão desse grande eclipse que aconteceu no final de semana, eclipse solar, a gente tem a consciência sendo eclipsada, ocultada nesse eclipse do final de semana do sábado. Quem não teve a oportunidade de assistir o vídeo, eu deixo o link para vocês aqui em cima, o card, e aqui embaixo nas descrições, a sugestão do vídeo do eclipse. De que maneira a gente pode entender isso tudo nas nossas vidas pelos próximos dias? Os eclipses têm seus efeitos, como eu disse, simbólicos e arquetípicos, startados alguns dias antes e muitos dias depois a gente tem a repercussão desses eventos. Então a gente tem coisas muito marcantes que acontecem naqueles dias, por aqueles dias, e a repercussão pelos próximos 6 meses. Tem um evento que eu não falei no vídeo de eclipse, porque foi uma coisa que aconteceu exatamente naquela ocasião, e eu acho que é tão importante que a gente não pode deixar de mencionar. Foi um evento que aconteceu no Brasil que tem uma relação direta com o eclipse solar em Sagitário em quadratura com Netuno. Netuno em Peixes tem uma forte relação com religiões, portanto a gente teve um pastor, Netuno em Peixes, entrando para a Suprema Corte Brasileira, Sol eclipsado em Sagitário. Esse é um evento super importante e, como eu digo no texto de hoje, é muito curioso porque no céu, os ângulos de 90 graus, né, você forma uma quadratura. Um ângulo de 90 graus com os planetas é conhecido como um ângulo não fluente, tenso, desafiador. Então me pergunto eu, se no céu esse ângulo entre justiça e religião é algo que sugere desafio, como será isso na Terra se o tempo todo a gente está lidando com macrocosmo e microcosmo, assim na Terra como no céu? Vai ser curioso imaginar como isso tudo vai se desdobrar, principalmente porque no ano que vem a gente tem a conjunção de Júpiter com Netuno e a gente potencializa essas questões relativas à justiça e religião e igreja, e isso vai ter um impacto muito grande no Brasil por conta do mapa astral do Brasil. Não vou entrar nessa seara neste momento, e isso merece um vídeo, vai ser feito, sobre os efeitos desse encontro raríssimo que rola no ano que vem, que é uma das marcas de 2022 e que todos nós podemos acompanhar nos vídeos sobre perspectivas para 2022 que vão estar saindo neste mês de dezembro, portanto, não percam. De toda maneira, é um evento super importante que a gente não podia deixar de falar aqui no canal, porque a gente vê acontecendo em cima e vê acontecendo embaixo. O que mais que a gente pode falar sobre essa semana, além de toda essa repercussão do eclipse nas vidas de todos nós? A gente pode, essa semana a gente tem Marte em bom aspecto com Plutão. Portanto, temos Marte em Escorpião. Para quem não entende muito bem ainda, não entendeu, não conhece os efeitos de Marte em Escorpião, deixe um card aqui em cima para vocês. Ele forma um aspecto fluente com Plutão em Capricórnio entre os dias 4 e 7 de dezembro. Portanto, já está acontecendo, né? Já está vindo do final de semana.
É interessante porque Marte é o deus da ação, uma ação consciente, que a gente tem consciência dela, a gente aplica uma força, né? A gente corre atrás daquilo que a gente acredita. E Plutão tem uma forte carga inconsciente. Se a gente está falando de um aspecto que une essas duas potências, consciente e inconsciente, a gente está falando de alguma coisa que lida com mudanças, inclusive porque envolve Escorpião, transformações, e a gente pode sim mudar realidades. Então é a melhor potência da semana que a gente se agarre a isso, sabe? Porque a gente vai estar, a partir desse encontro, a gente está falando de conquistas e lutas com muito mais coragem, com desejo, de maneira valente, intensa e de fato transformadora das realidades. Em Escorpião, a gente está falando de recursos em alguma medida, em Capricórnio também. Então a gente está falando de uma potência que fala de questões financeiras, de recursos, de valores. Essa é uma das dicas para esse encontro. Entretanto, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o desencontro, com a tensão entre Mercúrio e Netuno, que acontece entre os dias 6 e 8 do 12. Bom, de que maneira a gente pode entender isso? Imaginando que Mercúrio é o deus da comunicação, a gente está falando em desafeto com Netuno em Peixes, a gente está falando de irrealidade, de confusão, de ilusão, de alguma coisa que você escuta de um jeito e sai torto, é meio telefone sem fio. Eu acho que esse não é um aspecto favorável para uma semana onde todos estão atrás de mais informações, por exemplo, sobre a nova variante, a Ômicron. Como é que se darão as trocas nacionais e internacionais entre pesquisadores, centros de pesquisa, institutos de pesquisa pelo mundo para que se saiba mais sobre a nova variante no momento em que a comunicação vem truncada, vem atropelada. É complicado, né? A partir desse aspecto a gente também pode ter fake news e isso é muito preocupante sempre, né? Que mais que a gente pode ter a partir disso tudo? Bom, é uma semana para a gente tomar bastante cuidado, né? Eu digo o seguinte, que adianta a força de transformação se os nossos propósitos não são claros? Quando a gente tem Netuno em jogo, a coisa turva, parece que a gente está debaixo das águas de Netuno. Então você está numa superpotência ali de realização e transformação de Marte com Plutão e de repente a gente está sob os efeitos das águas de Netuno. A gente tem que tirar esses véus da ilusão, lidar com as coisas com muita clareza, com muito pé no chão, para a gente saber onde a gente está, para não desperdiçar essa potência transformadora que eu falei alguns minutos atrás, ok? Como eu digo no texto de hoje, principalmente para não incorrermos em excessos desnecessários. E os excessos desnecessários têm tudo a ver com Marte em quadratura com Júpiter. Portanto, Marte em Escorpião em quadratura com Júpiter, aspecto tenso e desafiador com Júpiter em Aquário. Bom, Júpiter é o grande benéfico, embora a gente esteja aí num ângulo tenso, com ele a coisa fica talvez um pouco mais suave, entretanto pode sair torta. Então a gente está falando de exageros, excessos, falar mais do que deve, agir mais do que deve, ser exagerado, excessivo, às vezes não precisa daquilo tudo, e isso é importante a gente estar atento. Esse é um evento, esse é um encontro, né, que acontece entre os dias 6 e 9, que fala de estímulo à ação, cheio de entusiasmo e otimismo. Então também tem uma potência bacana aí para ser usada, desde que a gente tire os véus e entenda com muita clareza onde a gente está pisando, ok? Agora eu queria ir para o último aspecto que eu selecionei para explicar essa semana, que para mim é um dos aspectos mais importantes entre os anos finalzinho de 2021 e começo de 2022, que é a conjunção de Vênus com Plutão em Capricórnio. Ah, o amor! Vamos tentar entender como é que isso funciona? A gente está com a Vênus em Capricórnio durante um longo período de 3 meses. Para ser mais precisa, essa passagem da deusa do amor pelo signo de Capricórnio acontece entre os dias 5 de novembro e o dia 6 de março. É uma longa temporada. Então a gente vai estar pensando o amor com essas lentes capricornianas. Portanto, deixo para vocês o vídeo sobre Vênus em Capricórnio, para vocês entenderem de que maneira a gente está lidando com o amor durante esses 3 meses. Entretanto, e justamente porque ela é um período longo, quando é longo assim o período, é sinal de que tem retrogradação. Então ela vai andar para frente, daqui a pouco ela anda para trás, revê, reavalia, reconsidera uma série de coisas e depois segue em frente novamente. Em que período ela vai estar em retrogradação? Vejam bem, entre os dias, anotem nas suas agendas, 19 de dezembro e 29 de janeiro.
A questão é que nesse vai e volta, a Vênus encontra com Plutão 3 vezes. E Plutão é um deus de profundidade, de transformação, de verdade, verdades que precisam ser reveladas. Com a força de Plutão, que é um planeta de morte e de renascimento, alguns relacionamentos podem começar, outros podem terminar, né? Então ele tem uma coisa assim meio intensa demais, né? Ou a gente começa alguma coisa, ou a gente termina alguma coisa. E eu vou estar explicando em mais detalhes sobre de que maneira a gente pode passar por isso tudo. Mas é muito interessante imaginar que o primeiro encontro da Vênus com Plutão acontece a partir dessa semana, aproximadamente entre os dias, quais os dias que eu anotei aqui na minha colinha. Enfim, nessa semana eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, porque a minha dislexia me ajudou a pular um número. Sim! Muito bem, primeiro encontro da Vênus e Plutão acontece nessa semana aproximadamente entre os dias 9 e o dia 14 de dezembro. Localizei. Então, entre 9 e 14 de dezembro, a gente vai estar nesse encontro da Vênus com Plutão. E é o primeiro momento transformador dos amores. Ok? Mas não apenas dos amores, mas também do nosso senso de valor próprio, nosso amor próprio. Esse é um aspecto importante para pessoas que estão vivendo relacionamentos amorosos e pessoas que estão com elas mesmas, estão sozinhas, independentemente de estarem dentro de uma relação ou não. Como a Vênus tem uma forte relação com a pequena benéfica, a gente também está falando de recursos financeiros, economia, finanças. Portanto, esse é um assunto que rende pano para manga. Eu vou estar fazendo um vídeo especial essa semana para a gente entender melhor como ser e estar no amor e nos negócios dentro desses encontros e desencontros da Vênus em Capricórnio, com Plutão no mesmo signo em Capricórnio. Ok, meus amigos? Para finalizar, eu digo o seguinte, que nesses dias estaremos reavaliando e transformando profundamente, iniciando e finalizando relacionamentos amorosos. Então, eis um dos pontos mais importantes desse encontro da Vênus com Plutão, e a gente fala sobre isso essa semana. Para os próximos dias, me parece que a gente tem muita força, tem muito entusiasmo, tem garra, tem vontade, tem um monte de coisa a nosso favor, mas a gente não tem objetivos muito claros porque a gente tem esse mau aspecto com Netuno. Por isso é muito importante a gente se fazer as seguintes perguntas. O que eu quero de verdade? Porque eu estou com uma potência de realização, mas eu vou colocar isso aonde, como e de que maneira? Né? Onde eu quero chegar com a minha ação? Que resultado vai ter essa ação? E antes disso, qual o objetivo da minha ação? Então acho que são perguntas importantes para a gente fazer, para a gente não desperdiçar essa energia, essa potência transformadora e realizadora dos próximos dias. Tem uma frase atribuída ao antigo filósofo romano Sêneca, que ele teria dito o seguinte: nenhum vento é favorável para quem não sabe onde quer chegar. Você pede para o invisível soprar a vela do seu barco, para que lado, se você não sabe para onde está indo? A gente precisa ter objetivos claros para poder usar melhor as nossas forças e as nossas potências. Faz sentido isso tudo para vocês? Queria saber também como é que vocês viveram esse eclipse no final de semana. Para muitas pessoas foi super desafiador, para mim foi bastante desafiador. Muito interessante perceber isso tudo, ser meio que cobaia do invisível, né, e perceber essas energias todas nos atravessando. Deixem seus comentários, deixem suas experiências e muito obrigada porque esse canal acabou de completar 80 mil seguidores. Isso é fruto de amizade, de parceria, de confiança. Muito obrigada pela confiança de vocês. E eu acho um barato porque a gente está aqui construindo um canal de gente fina, elegante e sincera, dia após dia. Muito obrigada, de coração, e seguimos juntos no nosso exercício diário de presença. Um beijo grande, a gente se encontra de novo amanhã, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.